Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Bom dia para todos os amados irmãos, obreiros, pastores, todos que fazem parte do corpo de Cristo. Meus queridos, nessa manhã estamos aqui para trazer uma palavra de reflexão para o teu coração nessa manhã de hoje. Eu achei por bem trazer uma palavra para aqueles que neste momento se sentem excluído. Eu vim trazer uma palavra para aquele que se sente sendo humilhado neste momento. E eu quero que vocês lembre-se que Jesus disse: eu venci. Então, se ele disse que ele venceu, ele também nos diz nessa manhã que eu e você vamos vencer se nós permanecer obediente à sua palavra. É bem verdade que muitos, infelizmente, não querem mais ouvir a palavra de Deus. Infelizmente, muitos não querem fazer aquilo que Deus está mandando. Ide, pregai o evangelho a toda criatura. E nessa manhã eu quero trazer uma palavra de Deus que se encontra no livro de Lucas, capítulo 19. E eu vou só ler o versículo 1 que diz: E entrando Jesus em Jericó, havia ali um homem chamado Zaqueu. E esse homem era publicano. Queridos, eu quero falar sobre as dificuldades de Zaqueu para ver Jesus. Nós sabemos que naquele tempo Jesus, ele entrando em Jericó, e atravessando a cidade de Jericó. E havia ali naquela cidade um homem chamado Zaqueu. Quem era Zaqueu? O nome dele significa inocente, puro. Agora, como é que esse homem era puro e era inocente se ele ultrapassava os limites de cobrança, roubando aos povos daquela cidade? A Bíblia diz que os judeus, ele odiava os publicanos, porque tinha eles como traidores do povo judeu, porque os cobradores de impostos, os publicanos, ele era visto, como se fosse uma pessoa excluída da sociedade. O povo judeu via os publicanos que não fossem pessoas que poderiam estar dentro da sociedade. Mas Deus, ele é tão maravilhoso, ele é tão fiel que ele sempre confunde tanto o homem como a medicina e como também o juiz. Jericó, ela ficava na província da Judéia, lá no Vale do Jordão, que possuía vista a muitas áreas verdes e também plantações de cereais. Era uma cidade muito rica. Por isso que aquela cidade tanto era visitada, também como muitas pessoas passavam por ali para ir até Jerusalém. A Bíblia diz, querido, que Jericó, sobre tantas dificuldades que passou, muros derrubados, pessoas querendo invadir as províncias, porque era uma cidade rica. E até hoje, se você chegar naquela cidade, você vai ver que é uma cidade muito linda e muito rica
em plantações. Pois bem, quem era Zaqueu? Zaqueu era um chefe de publicanos, era odiado pelos judeus. Os publicanos eram expulsos da sinagoga. Veja bem, os publicanos, eles eram expulsos da sinagoga e eram apontados como traidores e pecadores. Veja que Zaqueu, ele encontra as dificuldades na sua vida. A primeira dificuldade de Zaqueu era o preconceito. A primeira dificuldade de Zaqueu foi o preconceito. O preconceito, irmão, é a gente excluir alguém porque é um pecador, excluir alguém porque tem uma visão diferente da nossa, mas nós não vamos mudar a opinião de ninguém. Só quem pode mudar o homem ou a mulher e qualquer pessoa é Jesus, é o Espírito Santo de Deus. Nós não podemos mudar a opinião de ninguém. Só Jesus quem pode salvar, curar, libertar e transformar a vida de alguém que precisa de Jesus. Zaqueu era um desses. Ele era excluído. Ele era excluído do povo judeu porque ele era cobrador de impostos. Ele traía o povo cobrando impostos até mais do que o povo devia. E por isso que o preconceito, ele alcançou Zaqueu. Primeira coisa que Zaqueu, ele enfrenta foi o preconceito. A segunda coisa que Zaqueu, ele enfrenta para ver Jesus, sabe quem? Não a multidão. Tem vezes que nós queremos fazer algo em nossas vidas, tanto secular como também dentro da igreja, e alguém junta as pessoas, junta multidões de pessoas para estar apontando, para estar querendo derrubar, para estar querendo destruir a vida do seu próximo. Isso não é de Deus, isso não vem de Deus. As coisas de Deus é coisas boas, são coisas de paz. Eu não entendo até hoje, sempre eu toco nesse assunto, como é que pastores, alguns pastores não querem que fulano vá para a igreja de cicrano, não quer que o membro da igreja dele não visite outra igreja. Por quê? Só a igreja dele que é a igreja certa? Porque Jesus, ele é um só. Se nós somos membros do corpo de Cristo, então nós vamos para um lugar só. E por que tanto preconceito? Por que tanta multidão querendo derrubar a vida de A e de B dentro da sua própria casa? Será que isso é de Deus? Põe um ponto de interrogação e veja você que faz isso, que exclui o membro porque foi para a igreja de fulano, de cicrano, que simplesmente humilha porque a pessoa visitou outra denominação. Jesus veio buscar o que se havia perdido. Nós não podemos mudar a cabeça, coração de ninguém. Só quem pode mudar é Jesus. Se nós formos unidos, o nosso mundo seria bem melhor, o nosso mundo seria bem vitorioso. Sabe por quê? Porque o povo de Deus tem que estar em comunhão. O que foi que o salmista Davi disse? Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Veja, quando a gente está unido, nós só pensamos coisas de paz, de vitória. Obedece a palavra de Deus e assim Deus vai nos dando vitória sobre todos os nossos inimigos. Então, a segunda dificuldade de Zaqueu foi a multidão. Tem multidão para criticar, tem multidão para te apontar, tem multidão das panelinhas que vão te trair, tem a multidão
de calúnia, tem a multidão que diz que você não serve, que você não presta, a multidão que humilha. Mas o nosso Deus é aquele que exalta e faz aqueles que buscam a sua face vencer qualquer multidão e qualquer batalha. Veja, Zaqueu, ele vai enfrentar uma terrível multidão que vinha com Jesus entrando em Jericó. E a terceira dificuldade de Zaqueu foi a sua estrutura. A Bíblia diz que ele era muito pequeno. E quando ele vê a multidão, ele enxerga só a multidão, não enxerga Jesus. E o que foi que ele fez? Ele colocou na sua mente, no seu coração, que naquele momento ele queria ver Jesus. A quarta coisa que Zaqueu ele enfrenta foi a figueira brava. A figueira tinha alguns espinhos. A figueira era muito alta, mas ele disse: eu vou enfrentar tudo isso para ver Jesus. Veja, se eu e você queremos algo em nossas vidas, temos que se esforçar. Temos que fazer aquilo que a palavra manda. Esforça-te, tem bom ânimo, porque onde que tu pisar e a planta do teu pé será abençoado. Então, querido, nós não precisamos estar dentro de um quarto, na solidão, na tristeza. Porque alguém disse que para mim não tem jeito. Porque alguém disse que para mim eu não sei de nada, eu não posso nada, eu não sei cantar, eu não sei pregar. Deus não está preocupado com isso. Deus está preocupado com aqueles que têm um espírito verdadeiros de adoradores. Sabe o que ele diz? Eu estou procurando os verdadeiros adoradores, que adorem ao Pai em espírito e em verdade. Veja, Zaqueu, ele enfrenta aquela figueira também. Ele sobe naquela figueira. Talvez Zaqueu pode ter se ferido, se arranhado, e alguém pode olhar para Zaqueu naquele momento e dizer: esse homem está doido. Como é que Jesus vai ver ele pequeno dentro das folhagens? Mas ele não desistiu de desejar e ver o Todo-Poderoso Jesus Cristo. Então, veja a importância de Zaqueu de ver Jesus. Ele era tão no seu coração, estava tão desejando, que ele queria ver Jesus de todo jeito, e ele arruma essa estratégia. Eu falei de 4 dificuldades de Zaqueu. A primeira foi o preconceito, ele enfrentou o preconceito. Eu falei também da segunda, que é a multidão que estava impedindo ele chegar até Jesus, e a sua estatura não impediu de ver Jesus. E a figueira foi o escape para que Zaqueu subisse e olhasse para Jesus que ia passando por ali. Veja bem, a importância de Zaqueu ver Jesus. Ele desejava ver Jesus, sabe por quê? Porque ele precisava de algo dentro do seu coração. Ele desejava ver Jesus. Ele desejava se esforçar para ver Jesus. Ele se esforça. Ele também é ousado. Ele começa a dizer: eu vou ver Jesus e ninguém vai me impedir. Ele é ousado. Ele tem ousadia no seu coração. E precisamos fazer isso, meu irmão. Temos que ser ousados, temos que buscar, temos que acreditar naquilo que eu e você não podemos fazer. Mas o Deus que nós servimos, Ele é um Deus todo-poderoso que está no controle de toda a situação. Veja, Ele se quebranta naquele momento e o seu coração desmancha ali para ver Jesus. Ele queria ver, ele deseja. E outra coisa, ele deixa a riqueza, deixa dinheiro, tudo de lado para ver Jesus Cristo. Ele disse: Senhor, se eu roubei, se eu enganei alguém, eu vou multiplicar aquilo que eu tirei de alguém. Veja, ele abandona a riqueza, abandona o seu
status, né, de chefe. E ele é uma pessoa humilde. É por isso que Deus abençoa os humildes, mas os exaltados serão humilhados. Por que muita gente está sendo excluído da igreja? Porque muita gente está encostado, afastado, desviado da palavra de Deus, desviado de tudo que é de Deus. Por quê? Porque tem alguém que pregou, que falou mal, que disse que não tinha jeito, e nós não fomos escolhidos para isso. Nós fomos escolhidos como profeta para profetizar aquilo que Deus manda em nosso coração. Veja bem, Zaqueu, ele é uma pessoa que não desiste dos seus objetivos. E a Bíblia diz que em seguida a salvação alcança Zaqueu. O próprio Jesus, quando olha para o alto e vê que Zaqueu está sobre aquela árvore, ele diz: Zaqueu, desce depressa. Observe, ele diz: Zaqueu, desce depressa. Sabe por quê? Jesus tinha pressa de salvar Zaqueu. Jesus tem pressa para te curar. Jesus tem pressa para entrar com providência no teu lar. Jesus tem pressa para fazer você um vencedor. Jesus tem pressa de fazer você um homem ou uma mulher de Deus que pregue a palavra de Deus. Jesus tem pressa para fazer o impossível acontecer sobre a tua vida. E sabe quem é que vai lutar para isso? Somente você. Aprenda. Jesus, ele disse: bate na porta. Quando você bate, você vai alcançar aquilo que Deus está preparando para você. Jesus, ele é tão maravilhoso que ele nos deixa à vontade para adorá-lo, para louvá-lo, para fazer tudo para o seu reino. Mas só depende de mim, de você, meu irmão. Não depende de pastor, não depende de obreiro, não depende de ninguém. A nossa vitória só vem quando você se esforça, como Zaqueu, ele aqui se esforçou. Veja que ele enfrentou a estatura dele, ele enfrentou a multidão, ele enfrentou também um preconceito, mas Deus chegou ali com providência na vida de Zaqueu. Zaqueu abandona tudo e agora a sua vida vai mudar, porque Jesus entrou na casa, ele disse: ei, desce depressa, Zaqueu, porque hoje me convém de posar em tua casa. Veja que alegria de você receber Jesus em sua casa. Que alegria você tem. Então, fique com esta palavra nesta manhã. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Que Jesus Cristo venha ser a tua proteção e a tua vitória. Deus abençoe a todos em o nome de Jesus.